Ao meio-dia, porque a partir de agora você acompanha aí, atenção, Sudoeste, você acompanha agora o Balanço Geral direto do Sudoeste da Bahia com a minha colega Camila Moraes. Que equipe bonita, hein? Muito obrigado mesmo pelos colegas aí, pela lembrança. Camilinha, boa tarde, eu volto segunda. Tchau, gente. No Balanço Geral. Então, boa tarde também para você aí de casa. Já está começando mais um Balanço Geral, mas antes eu quero mandar um recado especial justamente para o meu colega Heitor Ribeiro, que está fazendo aniversário amanhã. Parabéns para você, viu? Aqui nossa equipe está toda te desejando muitas felicidades, que Deus abençoe a você e a sua família e que você continue trazendo muita alegria aí através do seu programa. Eu tenho certeza que Itabuna e toda a região te amam muito. Um beijo, um abraço, parabéns mais uma vez. Agora a gente começa falando sobre uma assinatura de um termo, de uma ordem de serviço que vai garantir a reforma do Lamantão. Uma cerimônia destacou a assinatura da ordem de serviço para a reforma do estádio Lamanto Júnior, aqui em Vitória da Conquista. Além do prefeito, autoridades e representantes da comunidade conquistense estiveram presentes. O projeto de reforma do estádio também foi apresentado na ocasião. Além da troca do gramado e melhorias nos sistemas de drenagem e irrigação, está prevista a aproximação do campo à arquibancada e construção de uma nova pista de corrida com 8 raias. Quase R$950 mil serão investidos na obra, que poderá iniciar em outubro. Boa notícia. Bom, eu comecei desejando feliz aniversário para o nosso colega Tom Ribeiro e eu quero também mandar um feliz aniversário para minha prima Carla. Um beijo, ela é de Planalto, sempre está aqui fim de semana aqui com a gente, acompanha também o programa. Um beijo também para a tia Norminha e para minha mãe, viu? Senão ela vai ficar com ciúme. Mãe, um beijo. Te amo. Eu quero mandar um abraço também para Igor e para Luan Brandão, que são filhos do nosso cinegrafista Sebastião Ribeiro, mas é mais conhecido por Tininha, né? Um abraço aí para vocês, obrigada pela audiência. Agora a gente vai mostrar para vocês, nós acompanhamos uma blitz educativa da PRF que faz parte da Semana de Trânsito. A gente veio aqui hoje no posto da PRF, vocês estão vendo que o movimento está bem intenso, né? Dia do trânsito é justamente quando a campanha está sendo encerrada. Na verdade, encerrada assim, só a campanha mesmo, mas o trabalho continua, né, Ramon? O trabalho continua sempre. A PRF está diuturnamente fazendo esse trabalho de educação para o trânsito, fiscalização e os demais. Bom, a gente está vendo que esse movimento está intenso hoje porque a gente tem alguns serviços diferentes aqui. Aquele ônibus, por exemplo, bem interessante, ele traz uma proposta aí também educativa e até de diversão também, pessoal. Sim, é uma proposta bem lúdica, bem pedagógica, voltada para a educação para o trânsito. As pessoas entram ali em grupo de 20 pessoas, assistem uma pequena palestra de 5 minutos, veem um filme de 5 minutos e saem um pouco mais conscientes do nosso trânsito. É o cinema rodoviário. Aqui existe uma parceria também com a Via Bahia, né? Eles também estão oferecendo alguns serviços aqui, parando alguns carros também, dando orientações e até também fazendo serviço para o próprio veículo, né? Sim, a Via Bahia e o SESC Senat está fazendo esse trabalho de apoio nesse Dia Nacional do Trânsito. A gente está encerrando a Semana de Trânsito hoje, que é o dia 25 de setembro. E nessa semana, no dia de hoje, a gente está com o cinema rodoviário pela PRF. O pessoal passa pelo todo do SESC Senat, onde recebe a aferição de glicemia, pressão e outros serviços de saúde. E, por fim, passa pelo todo da Via Bahia, onde recebe um brinde e segue viagem. Ótimo. Agora sim, lembrando que o tema da Semana de Trânsito é bem sugestivo e vale a pena reforçar para o pessoal. Vale sim a pena. Seja você a mudança no trânsito. O trânsito, antes de mais nada, é uma questão de cidadania. Todos os profissionais, todos os motoristas eventuais de trânsito se conscientizando de que você é a melhoria no trânsito. Lembrando que aqui é uma blitz educativa, na verdade, né? Para ajudar justamente o pessoal a se conscientizar disso. Sim, aqui é uma blitz educativa que faz parte do plano estratégico da PRF. Educar para um trânsito melhor. E o trabalho durante o ano continua, né? Continua todos os dias da semana do ano. Muito obrigada pelas informações. Agora a gente vai mostrar um trabalho muito bacana, muito legal, que é feito com os surdos, com estudantes surdos aqui de Vitória da Conquista. Eles têm um acompanhamento através de um projeto. A gente vai mostrar para vocês, nós fomos pessoalmente lá contar essa história. Veja na tela. Eles se comunicam com o olhar, com gestos. Eles percebem o mundo por meio visual, né? Então, eles ouvem com os olhos e falam com as mãos, né? Essa forma diferenciada de estar no mundo, né? Aos poucos, eles aprendem a língua brasileira de sinais e repassam para amigos, familiares, colegas de sala. Aqui nesta escola, existe um ponto de apoio do atendimento educacional especializado, que ajuda no aprendizado de estudantes surdos. Estes são Maísa, Ana Vitória e
e José. Assim como os outros alunos surdos, eles assistem aulas normalmente. Estão inseridos em diferentes escolas do município. Milane é professora de Libras e ajuda com as crianças no turno oposto. E olha que interessante, eles aprendem também uns com os outros. No caso da Maísa, que tem pelo menos 2 anos, né, já que aprende a língua brasileira de sinais, ela aproveita para ensinar, por exemplo, o José, que está entrando agora, e também a Ana Vitória, que tem uma experiência também, mas um pouco menor, né? Isso mesmo. Ela já está ensinando o sinal do Dia do Surdo, também para que eles possam perceber, né, possam saber que existe um dia próprio deles, né? E são 2 dias, que é o Dia Nacional, que é o dia 26 de setembro, e o Dia Internacional, que é o dia 30 de setembro. Apenas esta escola possui um intérprete em salas de aula, aqui em Vitória da Conquista. Com o auxílio de Diane, os alunos podem entender melhor o conteúdo, participar das discussões e até mesmo se comunicar melhor com os colegas. É importante que eles tenham esse acompanhamento do tradutor intérprete de Libras, para poder estar interpretando a aula. E no turno oposto também do atendimento com atividades em Libras, de Libras e em português na modalidade de escrita. Pensando na inclusão dos alunos surdos e dos demais ouvintes, um projeto também vem sendo realizado ao longo do ano e intensificado neste mês em que se comemoram os Dias Nacional e Internacional do Surdo. O projeto tem o objetivo de falar sobre a cultura surda nas salas de aula dos alunos com surdez, visto que os alunos eles não estão concentrados em uma escola só, então eles estão em várias escolas do município. Então ele tem esse objetivo de estar indo nas escolas, na sala de aula do aluno que tem surdez, e está falando sobre o Dia do Surdo e as especificidades em relação à cultura surda também, né? E tudo que envolve a língua de sinais. É importante o Dia do Surdo, é importante se comemorar o Dia do Surdo. Mostrar a identidade, a cultura surda, é importante. Divulgar todas as conquistas que o surdo conseguiu. O direito de se comunicar em Libras, o direito de ter um intérprete na escola. O atendimento do projeto é feito em 3 perspectivas, através do ensino da língua brasileira de sinais, do conteúdo da sala de aula e do ensino do português na modalidade escrita. No ambiente escolar, o aprendizado também acontece de forma lúdica. Nesta época de divulgação das comemorações, Milane e alguns alunos visitam as salas da escola para relembrar a língua brasileira de sinais e promover a interação entre os estudantes. Hoje eles relembraram as letras do alfabeto, cantaram e aprenderam algumas frases. Muitos colegas fizeram questão de estudar um pouco mais a língua. Letícia conta que começou a se interessar por Libras desde a 5ª série e até arrisca alguns sinais. A professora, ela traduzia e eu prestava atenção. A professora falava e a intérprete traduzia e eu prestava atenção. E todas as vezes que eu sentia dúvidas, eu perguntava a ela e com isso eu fui aprendendo e comecei a participar das oficinas. Sinto muito agradecida a Deus mesmo, assim, de perceber que o aluno ele chega sem saber se comunicar, sem saber se expressar. Muitas vezes chegam chateados, nervosos, porque eles não conseguem expressar aquilo que eles sentem, né? Mas a partir do momento que eles vão aprendendo a língua deles, né, que é a língua de sinais, eles começam a se comunicar, já começam a falar, né, aquilo que aconteceu na escola ou algum fato que aconteceu na vida deles. E, assim, é muito bom, muito gratificante. Feliz Dia do Surdo! Agora a gente vai para o momento de reflexão com o pastor Marcelo Amorim. Boa tarde, Vitória da Conquista. Boa tarde a Camila. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos os cansados, oprimidos, sobrecarregados. E talvez essa é a sua situação. Você diz assim: pastor Marcelo, eu já não aguento mais a situação que eu venho vivenciando, que eu venho enfrentando na minha vida. Vamos falar com Deus em seu favor. Vamos orar e vamos mudar essa situação. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço por essa pessoa que já não aguenta mais, está vivendo no limite do sofrimento e que precisam de um socorro. Ajuda ela. Tira essa angústia, essa tristeza, esse vazio, esse mal que se levantou contra essa pessoa, que venha cair por terra. É isso que eu te peço e determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Neste domingo, às 7 da manhã, às 9h30 e às 18 horas, eu aguardo por você
aqui na Francisco Santos. Lembrando que às 15 horas é a cura dos vícios. Mas talvez você diga assim, pastor Marcelo, a minha situação é tão desesperadora que eu preciso de socorro urgente. Venha hoje, então, sexta-feira, participar, então, da reunião de libertação, tá bom? Fica aqui o nosso abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. O Balanço Geral vai para um breve intervalo, não saia daí, a gente volta já já com a entrevista aqui no estúdio. Toda criança e adolescente tem seus direitos garantidos por lei. Se você sabe de alguma história de maus tratos, denuncie. O Balanço Geral já está de volta, a gente fala agora sobre um assunto, inclusive nós até comentamos ontem no programa, um assunto que chamou a atenção de toda a população pelo requinte de crueldade, de violência. Foi o caso de uma jovem de 22 anos que foi encontrada, né? Ela foi no bairro Pedrinhas, ela era mantida em cárcere privado e hoje quem está aqui conosco para conversar, contar um pouco mais dessa história é Decimara Gonçalves, que é delegada da DEAN, Delegacia da Mulher, a especializada da mulher. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Camila. Esse caso ele chamou a atenção, realmente impressionante, né? É verdade, Camila. Esse caso chocou a população pelos requintes de crueldade, né, com que ele foi praticado e pelo tempo que essa vítima ficou nesse cativeiro, né? Então, é um caso realmente assim que criou uma repercussão e chamou muita atenção de todos. A gente contou ontem a novidade de que um casal já é suspeito, já está sendo procurado. A gente vai falar um pouco mais à frente. Antes, eu queria entender como é que aconteceu, né? Como é que, por exemplo, a polícia chegou até esse local? Bem, moradores já desconfiavam que poderia ter uma pessoa presa nessa casa. Havia esse comentário ali no bairro. Mas como algumas pessoas já tinham entrado nessa casa e não tinham verificado essa situação, as pessoas até ficavam em dúvida se esse boato seria verdade. Até que um morador resolveu confirmar. Aí ele conseguiu entrar na casa e observar todos os cômodos e quando ele olhou embaixo da cama, essa vítima estava lá escondida embaixo da cama. Ele pediu que ela saísse, aí verificou, né, as lesões que ela apresentava. A mulher inicialmente tentou dizer que ela era parente e que aquelas feridas eram doença que ela tinha. E o rapaz não se contentou, saiu e falou com outros moradores. Os moradores entraram na residência e tiraram essa vítima do local, acionando imediatamente a polícia militar. Quando a polícia chegou ao local, qual foi o procedimento? E quando a polícia chegou, infelizmente, os autores já haviam fugido, né? Com a população estava toda ali, eles ficaram temerários e fugiram. Então, a polícia militar realizou diligências, mas não foi possível capturá-los. E aí a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital imediatamente também. Como é que ela era mantida nesse local? Era como um regime de escravidão mesmo, né? É verdade, porque a vítima, ela ficava ali, tinha cerceado a sua liberdade, né? Ficava presa praticamente a maior parte do tempo dentro da casa. Ela relata que ficava acorrentada pelos tornozelos e ali ela era obrigada a trabalhar, inclusive às vezes por várias horas à noite ela era obrigada a trabalhar, a fazer todo o serviço doméstico. Ela também sofreu abusos? Também, ela sofreu abusos por parte do Antônio. Agora, quando a gente fala, a gente sempre está ressaltando aqui que ela era mantida em cárcere privado. Para o pessoal de casa entender também, na verdade, como é que é isso? Ela realmente ficava presa naquela casa, ela não tinha direito de sair, de nada, né? Ela ficava presa, ela não tinha, segundo ela informa, ela não tinha condições de pedir socorro. Uma vez ela disse que tentou gritar, então ela foi espancada e ela não conseguia sair. Eles evitavam até que ela ficasse na parte externa da casa, ficava praticamente o tempo todo dentro. E relata também que sempre tinha alguém com ela nunca ficava sozinha, talvez para impedir justamente que ela pudesse gritar e pedir por socorro. Como é que provavelmente essa história começou, né? Eu sei que a gente ainda está nessa fase de investigação, vocês ainda estão nessa fase de investigação, mas por que será que isso aconteceu? A gente já tem alguma suspeita? A própria vítima conta que ela foi levada para esse local por uma moça que ela conhecia, de prenome Rafaela, que é moradora de rua. E quando ela chegou nesse local, ela foi de livre e espontânea vontade. Quando ela chegou nesse local, ela foi espancada, que eles queriam que ela confessasse o paradeiro de uma adolescente que seria irmã dessa moradora de rua. Então, ela disse que não sabia e continuou sendo espancada para confessar inicialmente sobre a situação dessa adolescente. E depois disso, ela foi retida nesse local e não permitiram mais que ela saísse e passaram a acorrentá-la e mantê-la em cárcere privado ali por todo esse tempo. E a gente percebe que ela tinha esse medo realmente. Você me disse que o morador chegou, ainda perguntou, ela não respondeu logo de cara, né? Provavelmente porque era muito ameaçada. Né? Certamente ela era muito ameaçada e como ela via que as pessoas entravam e não constatavam o que estava acontecendo, acho que ela temia tanto de permanecer naquela situação e de repente até ser morta, né? Porque ela recebia as ameaças e quando perguntaram se ela realmente era parente, ela confirmou.
As condições também que ela era mantida lá no local eram absurdas, né? Ela ficava acorrentada mesmo, a gente percebe que ela tinha muitas feridas no corpo e a condição de higiene também naquele local era impossível. O local realmente, assim, condições assim, subhumanas o local já apresenta, e essa vítima ainda de ficar acorrentada, de ficar sem alimentação, de ficar sem qualquer tipo de higiene, sem tomar banho, né? Então, de todos esses maus tratos, as condições eram as piores possíveis. Os relatos dela também chamam muita atenção, são muito chocantes, né? Ela conta como é que ela tinha que pegar restos de comida, o que eles obrigavam ela a fazer também. É verdade. Ela fala que no local ela não recebia alimentação, então ela comia os restos quando os moradores estavam dormindo, então ela aproveitava para se alimentar e comia dos restos, né? Inclusive, ela apresenta uma lesão na boca que ela diz que foi uma queimadura recente quando ela tentou comer um pão e ela foi flagrada comendo pão, então aí ela foi queimada. Certo, agora sim, foi justamente constatado também no hospital que ela estava desnutrida, né? Estava com uma série de problemas. Como é que está o estado de saúde dela hoje? É verdade, a vítima foi encontrada muito debilitada, muito magra, ela praticamente não tomava sol e por estar privada de alimentação, ela ficou muito debilitada. Ela agora passa por acompanhamento médico e acompanhamento psicológico também. Inclusive, assim, o pessoal chegou a dizer que ela não tinha muita noção, mas ela acabou falando mais ou menos o tempo que ela ficou lá nesse local, né? Inicialmente foi divulgado que seriam 3 meses, mas quando ela foi ouvida, ela relatou que ficou por um período aproximadamente de 2 anos. Fato que foi confirmado pelos familiares, né, que é o período que ela ficou realmente desaparecida. A família acreditava que ela estava então desaparecida ou que ela poderia até ter morrido, quem sabe? A mãe relata que imaginou que ela pudesse até estar morta, mas não chegou a comunicar o fato à polícia. E conversando com a irmã relata que eles tinham medo. Provavelmente eles imaginavam que essas pessoas podiam estar envolvidas no desaparecimento dela. E como eram pessoas violentas, já tinham invadido a casa da genitora dessa vítima, creio que eles ficaram com medo de delatá-los. Certo. Agora, assim, como a gente viu essa questão do regime de escravidão, a questão do cárcere privado, constitucionalmente, como é que a gente pode dizer aí a questão da punição, da penalidade que pode ser dada a esse casal? Inicialmente, a situação é de cárcere privado, né? Que você mantém uma pessoa em local cerceando a liberdade dela. Só que como tinha esses castigos físicos, a gente pode ver também a possibilidade do crime de tortura, né? Porque era torturada para confessar, né, o paradeiro de um adolescente. E também ali ela sofria abuso sexual, que vai configurar aí já o crime de estupro também. E uma das coisas assim, que eu entendo também muito grave é a situação dela ser forçada a fazer os trabalhos da casa, né? Ali acorrentada, que já configura redução à condição análoga de escravo, porque ela já vivia praticamente como uma escrava ali daquela família. Eles foram identificados e agora já estão sendo procurados, né? É verdade, nós conseguimos identificar o casal, conseguimos o mandado de prisão junto à justiça e eles estão sendo procurados. Agora eu vou deixar aqui para o pessoal de casa o telefone, né, da Polícia Civil. Da Polícia Militar a gente já conhece, é 190, Polícia Civil 197 e da DEAN, gente, que é muito importante, é o 77-DDD 3425-8349. 3425-8349, porque é muito importante. Essa denúncia ajudou nesse caso, pode ajudar em muitos outros casos, né, Decimara? Fica o alerta para o pessoal, né? É verdade. É importante a participação da população. Essa vítima foi libertada desse cativeiro graças, né, a um morador que quis confirmar essa informação que circulava ali no bairro, e se não fosse isso, provavelmente ela poderia ficar muitos anos ali naquela situação ou vinha perder sua vida, né, pelas condições que ela estava ou até mesmo por um homicídio. Delegada, muito obrigada, boa sorte então que a justiça seja feita, né, com esse casal. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos e a gente fica por aqui. Amanhã não, desculpa gente, na segunda-feira tem mais Balanço Geral, meio-dia com o Tom Ribeiro e 1h40 em ponto aqui direto de Vitória da Conquista. Até lá, bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. Corre ligeiro, menino, ligue a tele.